Esqueci de pôr o fone, gente. Tô desse jeito. A gente vai fazendo live, vai ficando... Vai fazendo live. Ei, Lu! Que bom que você tem sua presença aqui hoje. Gostou? Ah, Lu e Cristina. Devia estar esperando essa live hoje igual... Ei, Marcelinho. Sensacional sua live, hein, Marcelo? Sensacional sua live. Com Ivo. Adorei, viu? Prazeres da mesa. Hoje, Marcelo, em homenagem a você, ó, nós vamos falar do Prazeres da Mesa aqui, tá? Fica ligado. Fica ligado. Convidado mais que especial, hein, Marina? Já chegou. Convidado mais que especial, professor Márcio. Eu estava vendo a solicitação dele aqui e perdi. Vamos ver. Opa! Professor Márcio, você cancelou a solicitação? Pois é, não apareceu não, mas aqui eu já consegui te chamar. Ei, Climene, obrigada por estar aí de novo. Kelly, Poliana também está sempre com a gente. Thaís, Léo, todo mundo. Muito obrigada, turma. Vou tentar dar oi para todo mundo aqui. Estou só aguardando o Vi Notícias aceitar. Para mim já está assim, aguardando o Vi Notícias. Marcelinho, vou falar aí, tá? Vou mandar bem demais, porque a gente tem um motivo especial para poder falar dessa revista aqui. Professor Márcio, eu já convidei. Estou esperando você dar o aceite aí no request. Sua turma fiel. Se for o caso, o senhor sai e entra de novo, viu, professor? Aguardando vir notícias. Para mim está parecendo assim. Eu vou cancelar e vou fazer de novo, professor. Tem um tanto de gente querendo participar aqui. A Cristina pediu para participar, a Eveline, a Jaque. Eu quero participar só com você, professor Márcio. Tá aí de novo, ó, aguardando vir notícias. Vê se chegou a requisição para você de novo. Mandou bem. Foi. Professor Márcio Oliveira. Eu tenho um papelzinho aqui que é uma cola minha de como que eu apresento você, né? Eu não sei, já falei tanta coisa de você, professor, que eu acho que você dispensa comentários. Mas como tem muita gente que não te conhece, eu queria que você mesmo se apresentasse. Mais simpático. Bom, eu acho que uma boa referência é que eu sou editor do Vi Notícias, que é um informativo semanal gratuito que todas as pessoas que gostam e querem aprender mais sobre o vinho podem aproveitar e se inscrever. Além disso, já trabalho há um bom tempo com vinho, tenho a felicidade de orientar 14 confrarias em Belo Horizonte. Numa dessas confrarias, você e a Eveline são presenças constantes, né? E boa parte das pessoas que também estão nos acompanhando aí, de maneiras que é um prazer estar aqui novamente. Só que eu achei o papelzinho que eu falo de você. Tem que ler. Coordenador de confraria, só um detalhe, professor. Eu falo engenheiro, consultor, escritor, professor, agrônomo, que você não gostou de chamar de agricultor, né? Economista, historiador, poeta, enólogo, romancista, além de ser um super amigo e nas horas vagas trabalha 18 horas por dia num cartório. Marido da Marina, que é super amiga nossa, super nossa fã e a gente dela. Com certeza. Marina torce para o sucesso de todos nós, né? E, sobretudo, do vinho aqui em Belo Horizonte e, de uma maneira geral, que a gente consiga, com essas lives, com esse trabalho e essa missão aí das Luluvinhas, aumentar o consumo de vinho no povo aqui de Belo Horizonte e do Brasil. Professor Márcio, vou te contar um negócio, você não vai rir de mim, não. Toda quinta-feira eu relaxo. Não preocupo. Por quê? Eu falo, ó, eu até peguei uma máscara ali, porque hoje eu falei assim, gente, eu posso até pôr máscara, porque eu não tenho que incomodar o professor Márcio. Mas aí eu relaxei que tinha live. Eu falei, gente, mas eu não coloquei material nenhum aqui. Eu queria falar umas coisas também, né?
Uhum. E aí, rapidamente, fui recolher material. Eu falei, mas que vinho que eu vou beber com o professor Márcio? Porque, assim, é como se eu tivesse entregado tudo para você fazer sozinho. Mas aí corri ali, busquei um vinho. Assim, você sabe que eu tenho uma paixão compulsiva pela África do Sul. Eu tomei esse amor, assim, insuperável pela África do Sul. Não sei explicar por quê. A Cristina está aí, foi comigo a primeira vez. E eu voltei no avião chorando muito. Falei, eu tenho que voltar aqui com meu pai, com minha mãe e com meu filho. E assim eu fiz. Eu voltei e fiquei muito emocionada com a viagem, com tudo que diz respeito à África do Sul em si. Não vou ficar lá falar da viagem aqui. Mas aí eu falei assim, vinho da África do Sul tem de sobra. Só que aí eu lembrei que eu não achava justo. Eu não achava justo abrir um vinho que eu tivesse trazido na mala, porque eu tenho verdadeiramente muitos vinhos. Da última vez foi eu, Pedro, meu pai, minha mãe, 16 garrafas, cada um 64, com mais as 16 que eu tinha trazido. Só que o grande segredo da minha mala é que eu não trago vinho que vende no Brasil. Correto. E aí eu passei aperto, porque eu falei assim, poxa vida, então o que eu tenho aqui do Brasil para beber com o professor Márcio? Aí eu tinha adquirido um tempo atrás, ano a ano eu venho adquirindo Buchenhaus-Kluf, que é uma vinícola que eu fui. Sim. Aqui tem um 2005 branco. Aqui tem um 2012. Aê, professor. Isso aí, ó. E aqui eu tenho um 2014. Eu falei, não posso, como é que eu vou abrir um? Se eu abrir os três, ferrou. Se eu estou guardando um 2005, que dirá o 2014? Isso é só para as pessoas entenderem o que é a África do Sul, em se tratando até de vinho branco. Me deu um desespero, eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu lembrei que eu tinha vários vinhos da Glencairloux, que também eram topo de gama. Eu falei, mas aí começou a dificultar, ué. Eu comecei a pensar nos vinhos de sobremesa que eu tinha, eu falei, mas eu vou tomar vinho de sobremesa a live toda? Aí, bom, cheguei num denominador comum que nós da Lulu Vinhas temos para servir na Lulu Vinhas, e aí eu abri um deles, um vinho que é o Heaven, da Glencairloux, Perfeito. que é extremamente acessível e adquirido Claro. na Decanter. Liguei para o Nelton apavorada, porque falei, Nelton, me dá os preços dos vinhos que eu tenho aqui. Aí ele falou, não abre esse não. Não, esse também não vai rolar, não. Não, esse também não dá. Eu falei, então qual que dá? Aí lembrei que tinha esse, Perfeito. que é um vinho na faixa de R$ 140, mas que é uma super amostra daquilo que representa a África. É só para avisar que vinho que eu estou bebendo. Daqui para frente só você fala. Não, não. Porque, na realidade, sabendo da paixão que você tem pela África do Sul, você acaba colocando, junto com a Eveline, algum desafio para mim, que é exatamente procurar buscar que tipo de informação que talvez você ainda não tenha sobre a África do Sul e que efetivamente vai ser criar uma life que seja entusiasmante, correto? E a única maneira de evoluir essa live na forma como eu pensei era de conversar, como a gente faz em Minas Gerais, contando causos e a gente podendo explicar como que a própria história da África do Sul, seja como país, seja como país vinícola, está de uma certa maneira ligada ao Brasil, correto? Na realidade, é de se espantar que a África do Sul é um país que tem 300 anos de história vinícola, tá certo? Hoje é o 10º maior produtor do mundo. A produção deles corresponde a mais ou menos 3,5% a 4% da produção mundial. Essa produção envolve o trabalho de 340 vinícolas, com aproximadamente 4.200 produtores. E o sistema vinícola da África do Sul envolve hoje 250 mil pessoas. Num país que tem 58 milhões, é uma força econômica bastante expressiva. E a história da África do Sul começa, na realidade, eu também vou mostrar, eu estou com um branco. Porque tem gente que chega um pouquinho atrasada. Quando eu levantar assim, professor, é só porque tem gente perguntando, aí não precisa preocupar em interromper, tá? Claro. Eu estou bebendo um vinho da Decanter, é um vinho tinto.
É da confraria, inclusive, nós vamos servir ele no primeiro momento que a gente puder na confraria, da Glencarlu, é uma vinícola que vendida pela Decanter e fica em Stellenbosch. Professor Márcio, agora que ele vai contar com qual vinho que ele está. Eu estou, na realidade, com um Chenin Blanc de velhas vinhas, do Bernard Series, que é importado pela Da Cantu. Cantu. Isso é de chorar. Se eu lembrasse que a gente também tinha esse, eu abri os dois. Aí, ó. Isso é de E chorar. é um vinhaço. Por quê? A Chenin Blanc é uma uva que tem 1.300 anos de idade. Já catalogaram isso lá na França. E provavelmente nos últimos 300 anos, o desenvolvimento que ela vem tendo na África do Sul é espantoso. Tanto que o vinhedo da África do Sul de Chenin Blanc é muito maior do que o da própria França. A uva tem o seu lar na região do Loire, mas efetivamente eu acredito que poucos lugares no mundo conseguem produzir Chenin Blanc na qualidade que o Loire produz. E esse daqui é um belo exemplo. A gente pode ver que a cor é um amarelo mais para o dourado. Os aromas iniciais na taça eram muito parecidos com damasco, com o apricot, né? Um damasco mais seco. Depois vem um toque de melão. E esse vinho ele é feito com uvas que têm, no mínimo, as videiras 40 anos de idade. Então, realmente é um achado e tem também um preço bastante acessível dentro da Cantu. Fui que enganada, vale a pena. professor. Eu vou abrir os dois. Esse vinho é tão caprichosamente esse vinho que você está tomando que ele vem embrulhado até numa folha de seda, não é? Exatamente. É maravilhoso. E para acompanhar, eu fiz, na realidade, assei o rocambole de frango lá da nossa amiga da Companhia da Carne. Olha! Então, da Claudinha! Da Claudinha. Então, hoje a gente está fazendo algumas surpresas aí para você, para Eveline e para amigas. Professor, isso eu só não vou fazer, não posso, hoje eu não posso comer ao vivo, porque depois da sua aula, eu tenho outra aula, que é a aula show da Carol, que a gente está fazendo com ela na curadoria. Então, e eu gostei tanto da semana passada, que hoje eu vou fazer a aula dela, já está tudo ali engatilhado, porque semana passada eu joguei o filé mignon até com plástico, né, para poder fazer, esqueci de tirar o plástico. Então, tá tudo engatilhado ali. Então, hoje é um espaguete nero com açafrão, com aquele paelleiro, açafrão e camarão. Só que esse vinho aqui eu vou beber na live. O vinho de lá, eu vou harmonizar com um mediterrâneo, para poder ficar bacana, um rosé. Porque foi o vinho que a gente sugeriu. Combinado. Bom, a história da África do Sul, a gente pode dizer que começa em 1497, quando Bartolomeu Dias atravessa o que eles chamavam de Cabo das Tormentas e passa a virar o Cabo da Boa Esperança, de uma certa maneira, abrindo o caminho para as Índias. E aí começa já uma coisa interessante que mostra como que o povo da região, né, os nativos, eram perseverantes. Por quê? Bartolomeu Dias começou a explorar a região, criou, de uma certa maneira, um entreposto para poder fazer a alimentação das caravelas que iam no caminho das Índias, seja para a ida, ou seja, para a volta. E numa das vezes que uma dessas caravanas de caravelas estavam voltando para Portugal, eles pararam na região do Cabo e desceram para comprar víveres, combinaram lá com o chefe da tribo que eles queriam organizar, né, os alimentos e a superintendência ali de alimentação para chegar a Portugal. E nessa história receberam os ingredientes, os alimentos e 34 vacas. E como eles iriam embora no dia seguinte, foi organizada uma festa. E, no final da tarde, o comandante dessa armada de caravelas
comunicou ao chefe da tribo que, na realidade, eles eram colonos do rei de Portugal, eles deviam tributos, eles deviam ajudar as caravelas chegarem a Portugal, e avisou que eles não iam pagar nada, eles não iam dar nada em troca em relação a tudo aquilo que eles colocaram nas caravelas. E o resultado é que esse chefe não cancelou a festa, pelo contrário, rolou a festa a noite toda, tinha bebida, eles tinham bebidas alcoólicas na África do Sul, feitas pelos nativos, e enquanto os portugueses estavam lá no meio da festa, os indígenas, né, os nativos, foram até as caravelas, pegaram 34 oficiais portugueses, decapitaram os 34 e avisaram: já que vocês não querem pagar, a gente também guarda uma lembrança de vocês aqui. Deixaram que alguns oficiais sobrevivessem para que essa história chegasse viva a Portugal. Os portugueses ficaram tão assustados com isso que deixaram, então, de parar na África do Sul, começaram a fazer entrepostos ou em Angola ou em Moçambique, evitando parar na costa da África do Sul. É interessante que isso acontece para e passo com a chegada dos brasileiros, dos portugueses ao Brasil, né? E também uma outra curiosidade que vai acontecer, e daí muita gente se pergunta por que a África do Sul tem essa herança holandesa. Os portugueses tinham muito comércio com os portugueses. E quando o rei de Espanha... Os portugueses tinham muito comércio. Tinham muito comércio com os holandeses. Os holandeses, isso. E quando o rei da Espanha, o Filipe II, resolveu criar o Reino Unido de Portugal e Espanha, ele começou a cercear esse comércio com os holandeses e eles passam a invadir o Brasil. A primeira tentativa, em 1924, eles foram rechaçados em Salvador, mas em 1630 eles chegam ao Recife e se instalam lá por 30 anos. E quando eles são derrotados naquela Batalha dos Guararapes, 1654, um ano depois, 1655, eles vão para a África do Sul, porque eles precisavam de áreas para colonização. E em 1655, então, a pessoa que vai tomar conta dessa primeira colônia holandesa, o Jan van Riebeeck, ele leva mudas de videiras francesas e espanholas e cria uma colônia na região que a gente chama de Constance, ou Constância. 4 anos depois, a gente tem notícia que a África do Sul, então, começa a produzir vinho, e essa produção vai ganhando bastante espaço. Além disso, na história mundial, acontece um fato bastante interessante, que na França estavam havendo guerras religiosas, o rei era católico, estava perseguindo os protestantes franceses, que se chamavam huguenotes. Eles então fogem para a Holanda, mas percebendo que a Holanda era muito fácil de ser invadida pelo monarca francês, eles resolvem se refugiar na África do Sul. E aí é onde a história do vinho na África do Sul dá um passo definitivo em relação ao sucesso, em relação à qualidade dos vinhos. A gente pode dizer que, de uma maneira geral, provavelmente no Novo Mundo, é claro, a África do Sul produz vinhos em vários estilos, mas quando eles são bons, eles são de uma elegância que não ficam nada a dever aos grandes vinhos do Velho Mundo, sobretudo os vinhos franceses. Essa indústria... Professor, só perguntar uma coisa curiosa. Então, aí a gente já tem 2 caminhos. O de Constante, que é uma das sub-regiões, e também Franche-Comté, não é? Que é uma outra... onde esses franceses se instalam. E a gente tem também a colônia de Stellenbosch. Né? Já está instalada nesse momento. Também está instalada. Na realidade, é muito bem definida essa situação,
porque essas três regiões são, de uma certa maneira, a região de Franschhoek está na região de Par, né? na África do Sul. Par, em língua africana, quer dizer pérola. E realmente, na minha opinião, é onde está a pérola dos vinhos da África do Sul. Então, eles têm algumas uvas excepcionais. A gente brinca, né, que na África do Sul, na África, existem os 5 grandes animais, né? O leão, Top o 5, né? leopardo, o top Top 5, 5. né? O leão, o leopardo, o rinoceronte, o elefante e o búfalo. Mas também nós vamos ter as top 5 uvas da região, que são a Chenin Blanc e a Chardonnay, entre as brancas, e depois, entre as tintas, evidentemente, a gente vai ter que falar da Pinotage, também vamos falar da Shiraz e vamos falar da Pinot Noir. Porque, de uma certa maneira, a África do Sul, em matéria de Pinot Noir, faz alguns dos melhores que a gente pode provar no mundo do vinho. A gente falou rapidamente dessa uva Chenin Blanc, uma outra uva também que é muito interessante e típica para muitos é a uva emblemática da África do Sul, é o Pinotage. Depois eu vou degustar um Pinotage com vocês. Esse é o da Nederburg. A Nederburg é uma vinícola criada em 1791 e, de longe, no mundo do vinho, é a mais prestigiada, é a mais premiada vinícola da África do Sul. Aí é o Lulu, né? Da Casa Flora, né? Exatamente. Luciano. Aí você Ei, tem o Luciano. Luciano, você tem o Ronaldo Bassalo, você tem a Silvia Gonzaga. Eles têm uma equipe bastante grande aqui em Belo Horizonte que trazem esses vinhos aqui para o mercado. E é muito interessante a gente falar que os vinhos da África do Sul, de uma maneira geral, a não ser os seus vinhos tops encontrados aqui no Brasil, eles são vinhos com uma qualidade muito boa por um preço, em geral, acessível. Você compra esses vinhos da Nederburg, nessa linha aqui do Pinotage, por exemplo, por menos que R$ 100, alguma coisa em torno de 60, R$ 70, você já encontra vinhos muito interessantes. Mas voltando às curiosidades, né? Uma das mais incríveis que a gente tem no mundo do vinho é exatamente como é que essa uva Pinotage surgiu. Em 1925, um professor de química da Universidade de Stellenbosch, ele se chamava Abraham Isaac Perrault, ele resolve criar uma uva que fosse resistente às intempéries que a África do Sul tem. É interessante dizer que a África do Sul, sobretudo nas colonizações, ela foi sendo colonizada nas áreas costeiras, que, de uma certa maneira, recebem, então, muita influência da umidade dos oceanos e tem muito a ver com até um clima mediterrâneo. Mas, na medida que você entra para o interior, a África do Sul é o 30º país mais desértico do mundo. E a própria atividade vinícola depende muito da irrigação. Então, o Perrault queria criar uma casta que fosse mais resistente, que fosse, de uma certa forma, mais precoce, mais prematura, e fez um cruzamento da Pinot Noir com a Cinsault francesa. A Cinsault, na África do Sul, eles chamavam ela de Hermitage. E daí, Acabei de descobrir que eu sempre falei errado o nome dessa casta. Porque você Por quê? fala francês perfeito, né, professor? Eu falava assim, sou. É porque eu não sei conversar mesmo. Uma falta de instrução, ué. Mas o pneu não é Michelin? Uai, Michelin, se você quiser. É por aí. Mas Cinsault ou Sanzot, no final, vai ser a mesma coisa. O Eu já importante entendi que tem que fazer aula de francês também. o mais importante é que ele criou essa uva, essa videira, e, curiosamente, ele plantou no jardim dele. E o jardim dele foi deixando a muda crescer, né? Estava ali o experimento.
E um dia a mulher dele chama um jardineiro para limpar o jardim, porque tanto o jardineiro quanto ela estavam achando que o jardim estava cheio de ervas daninhas. Então ele começou a arrancar as videiras. E a sorte é que nesse momento chegou um aluno dele, sabia que aquele canteiro ali era um canteiro experimental do professor Perrault e salvou as videiras. Senão a gente não teria a Pinotage no mundo. O que é interessante no Pinotage, filho da Pinot, filho da Sanzot, da Hermitage, ele não tem nada a ver com a Pinot, não tem nada a ver com a Sanzot. Curioso é isso. A gente busca num cruzamento, né, ver particularidades de uma ou de outra, mas não é tão simples quanto parece. Ele continua sendo um vinhedo precoce. Na África do Sul, a Pinot Noir amadurece antes, depois vem o Pinotage. É uma videira muito produtiva e esse, inclusive, é um dos problemas que ela tem. Por quê? Se você não trabalhar esse vigor produtivo dela, a tendência é que ela produza vinhos mais simples. Professor, posso te interromper de novo? Porque você sabe que tem que interromper várias vezes. Claro. A gente está com presenças ilustríssimas. Eu amo Jean-Claude Carrat, sou a maior fã dele, ele nem devia saber disso no Brasil. O Marcelo está fazendo um belíssimo trabalho para a revista Prazeres da Mesa. Eu quero fazer um gancho. Que bom, Porque um dia você falou assim para mim, Vanessa, você que é super fã da revista, você que é super fã da África do Sul, chegou uma revista nas bancas sobre a África do Sul. Perfeito. Eu corri e comprei, né? Corri e comprei a revista, porque fala aqui sobre os vinhos da África do Sul. Exatamente. De repente, professor, eu me deparo, abri a revista, aí eu quase morri, que estávamos eu, Eveline e você lá dentro da revista. Você lembra disso? Lembro, perfeitamente. Aqui, eu te conto. Essa revista fala sobre escolas de vinho. Eu não sei onde eles tiraram esse negócio, escola, porque a gente não é escola, né? A gente é um centro de ensino, como é que fala? Sei lá, de diversão. Mas, de repente, olha só que fofo. Saiu aqui Lulu Vinhas e saiu aqui, ó, Vinotícias. É nós. É nós. É nós. É interessante porque não deixa de ser um belo reconhecimento, né? Seja do trabalho de você, seja também do trabalho que eu faço há alguns anos aqui em Belo Horizonte a respeito do vinho. E o que é mais interessante é a gente evoluir a live, né? Para dizer que, na realidade, o Pinotage, a gente tem que ter um certo cuidado, porque ele se deu muito bem na África do Sul. Não quer dizer que um Pinotage fora da África do Sul seja um grande vinho. São poucos os lugares onde ele deu certo depois. Na África do Sul, a grosso modo, são 3 estilos de vinho. O primeiro deles é um rosé, muito leve e que praticamente é bebido só no mercado interno. Depois você tem os chamados Pinotages de linha frutada. Na fruta vai aparecer muito da cereja, vai aparecer muito de mirtilo, da geleia de mirtilo, né? E lembra um pouco um Pinot Noir jovem, mas sem grande estrutura. Mas, por outro lado, ele é um vinho muito interessante pelo aspecto de combinar até com peixe. Uma das grandes surpresas que a gente teve quando a gente fez um roteiro em 2008 pela África do Sul foi exatamente um almoço inteiro de peixes, ou crustáceos, ou mariscos, e todo esse almoço harmonizado com Pinotage. E me perguntaram antecipadamente, porque esses menis eles eram combinados, se eu aprovava aquela harmonização. E eu já tinha estudado sobre a Pinotage, falei assim, olha, pode ir tranquilo que vai ser sensacional, e realmente foi. Mas existe um terceiro estilo de Pinotage, que é o Pinotage que vai para a barrica. Então, aí ele tem que ser um Pinotage mais restrito em termos de produtividade no vinhedo. Ele, em geral, é mais encorpado, a cor é sempre escura. E esse trabalho de barrica produz vinhos excepcionais. E uma das grandes harmonizações
com pinotage. Ui, professor, não deixa cair os negócios, não. Calma, não caiu de todo. É chocolate. Chocolate. Ah, então você vai falando uma historinha aí que eu vou ali e já volto. Peraí. Tá Vai falando bom. aí que eu vou ali e já volto. Pra ver se eu fico calado um minutinho. Peraí, tá contando. Não, mas aí sou eu que estou falando muito. Porque uma das coisas bastante interessantes que a África do Sul nos proporciona quando se faz um roteiro é exatamente as degustações de vinhos sul-africanos com chocolate. Por exemplo, o Chenin Blanc, o Chardonnay vão muito bem com chocolate branco, enquanto que o Pinotage vai muito bem com chocolate amargo ou chocolate em várias intensidades de cacau. E a gente brinca, né, que o top da harmonização dele é exatamente o chocolate com flor de sal, que é o nosso caso aqui. Aliás, essa diversidade de produção que a África do Sul tem é uma coisa que entusiasma qualquer pessoa, porque eles são muito bons produtores de espumantes, tá certo? São os espumantes no estilo do Cabo, né? E que não ficam muito a dever aos grandes champanhes. Na realidade, a gente não importa tanto porque preço final seria parecido com champanhe e aí o público, de uma maneira geral, prefere comprar o modelo o original francês. Mas vale a pena provar um espumante da África do Sul porque eles são muito bons. Eu tenho aqui, posso mostrar um rapidinho? Claro, por favor. Mas vai falando, professor, senão... O Krone, que é um espumante trazido pela Mistral, né? É muito bom, né? Eu quase passei lá na Mistral hoje para pegar alguns desses vinhos, porque, em parte, aí, maravilha. Esse aqui é um Cap Classic da Jordan. Foi inclusive um dos vinhos mais caros que eu adquiri lá, que eu falo assim, poxa, meti a mão em mim mesma. Mas assim, é um vinho, é um espumante para guardar muito, muito, muito tempo. Eles são feitos, exatamente, eles são feitos pela mesma metodologia francesa, né, pelo método tradicional, e realmente respeitam bastante a maneira de ser feito. Inclusive, existe uma vinícola lá na África do Sul, que é o J.C. Leroux, isso, né? Eu e a Cris foi especialista. A primeira visita. Especialista em espumante. Especialista, só faz espumante. A Cris comprou o espumante mais pesado que tinha de garrafa, considerava quase 2 pesos de 2 garrafas lá. Exatamente. Eles produzem vinho na África do Sul desde 1704. É interessante como que as vinícolas são antigas, principalmente quando a gente compara a história do vinho na África do Sul e a história do vinho no Brasil, né? As vinícolas de lá são 1704, 1791 1600 e pouco. E por aí vai, né? E por aí vai. O próprio vinho, que depois nós vamos conversar, que é um vinho sensacional, é outro estilo de vinho para a gente beber e agradecer a Deus de poder ter provado, que é o vinho que a gente fala, o vinho de Napoleão, né? Você já vai falar de Constance, né? Você vai falar dele? A gente pode deixar para falar por último, né? Para deixar uma curiosidade que você não sabia. Eu quero saber. Aí, ó. Eu sei, esse é o Klein. Eu tenho algumas safras, porque como eu fui mais de uma vez, eu peguei safras diferentes. Eu tenho o Klein e tenho o Grut. Isso. Ambos o meu é o do Klein. Eu tenho o Klein e tenho o Grut. O meu... Eu explico por quê, tá? Por que eu tenho todos. Isso. É que, na realidade, quando o Van der Stil foi para a África do Sul, na realidade, ele sucedeu o Van Riebeeck, 20 anos depois, tá certo? Ele iniciou a vinícola dele. Uma vinícola super bem cuidada, e ele ganhou realmente notoriedade pelo cuidado que ele tinha com a higiene geral na cantina, nos equipamentos e, inclusive, nos vinhedos. Ele fazia com que os escravos fossem trabalhar todos os dias no vinhedo e não deixavam aparecer nenhum tipo de inseto ou nenhum tipo de praga. Quando ele morreu,
a Constância, ela virou duas vinícolas. A Gros Constância e a Klein Constância. Mas tem diferenças significativas entre elas hoje, né? Claro, Vou exatamente. só mostrar os papelinhos aqui enquanto você fala. Claro. A Grut e a Klein. Isso. Se eu vinho, eu não vou ficar mostrando muito, não, que o povo irrita com a gente. Mas por que irrita, gente? Contar história, contar causa é a melhor coisa que tem, não é? Uai, porque depois você fica pedindo amizade sincera pra gente, pra dividir a garrafa, professor. Mas tudo é possível. Numa amizade sincera, tudo é possível, não é? Aí eu compartilho os meus vinhos lá. Mas esse aqui eu fico um pouquinho egoísta. Outra coisa interessante nessa história toda que a gente está falando é que um outro estilo de vinho sensacional que a África do Sul tem são os vinhos no estilo do Porto. Eles não podem chamar de vinho do Porto, mas fazem e colocam ao estilo do Porto, exatamente para não ter problemas com a região do Douro, né? E são vinhos sensacionais, muito bem feitos. Você quer mostrar? Eu busco também, viu? Tem o Bocas, que eu acho que é um top de linha deles, mas existem vários outros produtores, tá certo? Que eu volto. E o grande crítico de vinho lá da África do Sul, que é o Plater, né? Ele tem um guia anual muito requisitado pelos críticos de vinho de outros países, exatamente para conhecer em detalhe a vinicultura da África do Sul. Ele realça que esses vinhos no estilo do Porto são uma especialidade da África do Sul de grande qualidade. Vanessa, você só tem que ter cuidado para não quebrar nenhum. Eu estou vendo que a mesa aí do fundo, cada dia que passa, vai ficando mais cheia de garrafa. Bom, um fato também curioso para a África do Sul, enquanto a Vanessa volta, é que o país, a gente imagina que é muito quente. Eu falei com vocês que ele é o 30º país mais desértico do mundo, mais seco, e que grande parte dos vinhedos só sobrevive por irrigação. Mas, por outro lado, a costa sul, né, da África do Sul é banhada pela corrente fria de Benguela. Banguela que eu guardo na hora de fazer a prova. O que torna até o Oceano Índico... Aí, ó, maravilha, né? Maravilha, um LBV ao estilo exatamente do Porto, né? E a corrente fria de Benguela torna o Oceano Índico frio, enquanto que o Oceano Atlântico está encostadinho ali, né? E é uma corrente quente, a corrente do Golfo, que torna a água do Oceano Atlântico quente. O resultado da corrente fria de Benguela é muito interessante. A África do Sul tem a maior colônia de pinguins do mundo. São 10 mil pinguins ali morando numa região da África do Sul. E, naturalmente, o predador do pinguim são as focas e os leões marinhos. Então, também você tem grandes colônias de focas e leões marinhos. E, por conseguinte, o predador do leão marinho e da foca é o tubarão branco. Que também está lá. Com isso tudo, mais o Big Five, mais a qualidade dos vinhos, para você ter uma ideia, a África do Sul tem um enoturismo e um turismo incrível. A grosso modo, são 10 milhões de visitantes por ano. Como comparação, o Brasil tem 7 mil, está querendo aumentar esse número para 12 em 2023, mas eu acho que a pandemia vai atrapalhar um pouco. E o resultado disso tudo é 340 vinícolas produzindo vinho, 4.200 produtores, 250 mil pessoas envolvidas na indústria do vinho. E na história da África do Sul, a gente não pode esquecer de algumas catástrofes. Uma delas foi a chegada da filoxera, em 1880, quando eles começaram a sair da filoxera e tiveram problemas com o óidio e o míldio. Quando eles conseguiram sanar os problemas nos vinhedos, eles tiveram as guerras dos boiers. O que foram os boiers? Os boiers eram, na realidade, os colonos brancos da África do Sul. Na realidade, eram holandeses, descendentes de franceses e de alemães,
existe uma colônia muito grande de alemães também na África do Sul. E esses colonos, eles viviam em torno da costa, que é a região com um clima mediterrâneo, temperado, mais gostoso de se viver. Os ingleses, após as guerras napoleônicas, resolveram tomar conta da África do Sul, expandindo o seu império. Já tinham também, de uma certa maneira, chegado à Índia. E quando eles resolvem tomar conta da costa da África do Sul, os Boers são, de uma certa forma, expulsos para a região desértica. Mas Deus também deve ser sul-africano. E eles acham lá diamante e ouro. E aí os ingleses querem os diamantes e os ouros. E aí eles não querem ceder os terrenos. Tem uma guerra que deixou sequelas para a África do Sul. Ela acabou em 1902, tá certo? As regiões que os Boers criaram como distritos independentes, como regiões independentes, foram anexadas e eles criaram uma União Africana que foi anexada ao Império Britânico, aquela Commonwealth. Eles ficaram independentes em 1931 e em 1961 se liberaram da Commonwealth. Muito bem. Aí o regime é o regime do apartheid. E o mundo, então, de uma certa maneira, deixa de comprar os vinhos da África do Sul, porque era um regime radical de segregação em relação aos negros. O resultado é que em 1994 o país tem as primeiras eleições democráticas, o Nelson Mandela assume o governo e o país, então, de uma certa maneira, tem um reflorescimento. Nesse reflorescimento, é muito importante o que acontece com a indústria do vinho. Para a gente ter uma ideia, em 1991, a África do Sul produzia 22 milhões de litros de vinho. 10 anos depois, ela produzia 220. Em 10 anos, ela multiplicou por 10. E hoje, esses 220 milhões se tornaram 450 milhões. Metade é exportado. E, inclusive, a África do Sul exporta muito vinho a granel para a China. Mas nós não temos grandes riscos desse vinho a granel, que, em geral, é um vinho mais simples, chegar para nós no Brasil, porque as importadoras já fazem uma pré-seleção e para o Brasil vêm os vinhos melhores. Então, esse é um risco que a gente não tem. Professor, por outro lado... Só um segundinho, interromper de novo. São 20h14. Teoricamente, a gente tem mais aí 10 minutinhos só para terminar a parte histórica, só para te regular um pouquinho, me regular também. Tranquilo. Tem muita gente que tinha me pedido antes da live para falar sobre algumas vinícolas, sobre alguns lugares específicos. Claro. Eu vou dar uma pincelada só junto com você, porque o foco das nossas lives de quinta-feira é história com o professor Márcio Oliveira, que isso é imperdível. Tem gente perguntando já que tem que ter sempre. Sim, nós já combinamos de fazer sempre enquanto estiver acontecendo esse período de isolamento, seja ele como for. E quem sabe se não vira um outro projeto, né, professor? Claro. Semana que vem vamos falar do berço do mundo vinícola, que é na Geórgia. Tem muita coisa para falar, muita coisa para falar. Então, quinta-feira que vem. E eu queria agora dar meio que um jumpzinho, fechar a parte histórica. E uma coisa que é importante, Vanessa, as pessoas podem passar e-mail para o Vinotícias, porque eu cedo esse material por escrito. Ninguém precisa ficar anotando, e muita informação sobre as uvas, sobre as vinícolas, a gente acaba passando no papel. Isso também é uma grande virtude. Só lembrando aqui, o vinho que eu estou bebendo é o da Glencarlu, da Decanter. O professor Márcio está bebendo da Cantu. Esse vinho da Cantu é uma pérola de um dos melhores coisas que vocês podem imaginar. A sorte é que eu não lembrei que estava ali. E a sorte também é que nós estamos bebendo vinho diferente, porque senão eu tinha ido, era nele. Isso. E lembrar também do Ana Paula está aí, Ana Paula, você está com esse vinho, eu sei que você tem pouca quantidade dele, que eu já te perguntei há pouco tempo atrás, porque
Enfim. E o pinotage que você ia sugerir aí é o da Casa Flora, né? Isso, o Nedeburg, que a gente Da está Casa degustando Flora. aqui, ok? É. Para terminar Professor, eu só rapidamente. queria falar também de uma pessoa aqui. Esse chocolate aqui é da Java, que é da Dilma Luluvinhas, por isso que eu corri lá para buscar, para ver que é Correto. tudo improvisado, que aqui a gente não está fazendo merchan. A gente faz merchan o tempo todo, mas é tudo gratuito. Esse merchan aqui, ó, é da Java, chocolate totalmente mineiro, cacau mineiro, 63% de cacau, quanto mais cacau para mim melhor. E lá na África, gente, a maioria das visitas são feitas com harmonização, ou é nuggets, né, torrone, ou Isso. é chocolate, tá? Professor, aí eu vou deixar o resto dos minutinhos com você, porque você Mas tem. rápido, rápido, dá para Tá. falar o É seguinte. que você queria Primeiro, falar um negócio que eu tô morrendo de vontade de ouvir, que você falou tem um segredo que eu não sei, e eu fico nervosa. primeiro segredo. Vamos Hum. terminar em 1 minuto as uvas. Nós falamos da Chenin Blanc, falamos da Chardonnay. Falamos do Pinotage, falamos rapidamente dos Pinots e uma outra uva que é sempre certeza de dar certo na África do Sul, Syrah ou Shiraz. É o que eu tô E bebendo. Nós falamos aqui, ó. dos espumantes. Aqui tem o Boykins Hot Cloth, né? Boekenhaus-Kloof que fala, porque eu falei para o homem me Tá? explicar 100 vezes. Esse eu vou falar melhor do que você. Ó, peraí, vamos com calma. Eu tenho aqui uma vertical de Buikenhaus-Kloof. Esse Buikenhaus-Kloof eu tenho 2005, 12, 14, vendido na Mistral. Isso aqui vai ficar 20 anos até eu ficar velhinha. Não tem problema não, eu vou sobreviver ao Covid. Outro que nós estamos bebendo é o Syrah. O professor Márcio está com Chenin Blanc. Tem pinotagem ali na mão dele. Lembrando, espumante, brancos, rosés, tintos, fortificados que eu mostrei. A África do Sul tem tudo. É isso, Ok. professor? Ah, e quem não tiver com disponibilidade financeira de comprar aqueles Klein Constante, que a gente mostrou, e você vai contar o segredo dele, estou tomando a coisa aqui, esses dois vinhos aqui, ó, que é o Klein e o... Ui, socorro, eu pus até um negócio em equilíbrio. Esses dois vinhos. Esse daqui, no Brasil hoje, está R$ 949. Esse daqui no Brasil hoje está R$ 1.590. Lá é como se fosse 1.100 rands e 800 rands. É uma diferença de 30% de um para outro. Sim. Quem não tiver com essa disponibilidade pode arriscar outros vinhos. Ah, eu esqueci de pegar o outro a Decanter tem um. E esses outros dois O aqui Glencairn é muito bom. Glencairn. Isso. E E outro esses dois muito aqui. bom, Não estão à outro venda. muito bom como vinho doce de sobremesa é o da Nedeburg, que inclusive é o Noble Late Harvest. E quando você tem a palavra Noble no rótulo, quer dizer que é um vinho de sobremesa com uvas botritizadas. É uma coisa legal. O que eu queria, na realidade, completar, que Aí deve que ser uma vem. curiosidade para você, e que nos une Brasil e África do Sul, é que, na realidade, no livro do professor Júlio Anselmo de Souza Neto, né, o Vinho no Gerúndio, Que é um tem uma professor história mineiro, muito interessante. Júlio Anselmo, médico. Isso. A Miriam tá aí, é médica, super fã do professor Júlio Anselmo. Eu também. Isso. Ele diz uma coisa interessante, que foram as vinhas do Brasil e da África do Sul que, em 1788, criaram as primeiras vinhas na Austrália. Ou seja, nós temos alguma coisa em comum. E quando você pesquisa o livro do Hugh Johnson, que é um dos melhores historiadores do mundo sobre vinho, ele confirma essa história, que foram vinhas levadas do Brasil, mais da África do Sul, que criaram o vinhedo da Austrália. Mas a gente não pode deixar de falar do vinho de Napoleão. Por quê? Porque esse vinho, evidentemente, era um vinho difícil de ser encontrado na Europa durante o período das guerras napoleônicas. O Napoleão era um cara alucinado por vinhos de sobremesa. Dizem que o espólio dele na adega da Maria Josefina tinha mais de 13 mil garrafas de vinho de sobremesa. E ele, então, durante as guerras napoleônicas, com os ingleses fazendo bloqueio na Europa, ele mandou buscar esse vinho lá na África do Sul, ok?
E não era só um vinho do Napoleão, era um vinho dos czares na Rússia. Na realidade, se bebia já muito bem naquele período. O vinho do Napoleão também fez sucesso com Baudelaire, fez sucesso com Alexandre Dumas, com Charles Dickens, mas depois, ao longo do tempo, com as dificuldades da filoxera, das pragas, da guerra, esse vinho praticamente foi extinto. Até que em 1980, a Klein Constância e a Grupo Constância resolveram fazer o vinho aparecer novamente. A primeira safra foi em 1980. Aliás, plantaram, recomeçaram em 1980 e a primeira safra em 86. Eles demoraram 6 anos para soltar o vinho. Falou, Marina. Seu maridão falou sim do chocolate com os vinhos de Syrah. A Marina está preocupada se a gente falou. E eu aproveitei o gancho e falei dos vinhos mineiro. O vinho, não. Falei do chocolate mineiro. É da Java, que é da Aline, nossa amiga. E o bacana é que esse vinho volta ao estrelado quando aparece aquela série de filmes 50 Tons de Cinza. Então, pronto, ele voltou ao estrelado. É um vinho erótico. Isso. Porque aquele filme eu não assisti, não, professor, e nem li o livro. Não precisa, né? Todo mundo conta. Então eu economizo meu tempo. Porque assim, ué, gente, o povo dá spoiler, para que eu ia? Ou assistir ou ler. E o mais interessante, o meu é safra 2000 e me perguntam quando é que eu vou beber. Porque afinal de contas já tem 20 anos. A expectativa de vida desse vinho passa de 50 anos. O meu é 2015. Para a gente ter uma tranquilidade. Se eu morrer, você joga em cima do meu túmulo. Napoleão bebia, dizem que Napoleão bebia 1 garrafa por dia durante o exílio na ilha de Santa Helena. Foram mandados para a ilha de Santa Helena mais de 1.000 litros de vinho do Klein Constância. Então, Napoleão gostava mesmo. Professor, posso só fazer uma explicaçãozinha básica que eu não sei nem se... Bom, provavelmente, óbvio, né? Que você é o mestre, você tem essa informação. Mas uma coisa, esses 2 vinhos é feito com muscate Frontignan. Frontignan. Na realidade, é um corte. Muscat de Petit Grain e Muscat de Frontignan. Só, professor, que o grande segredinho é que na Klein Constante ele é 100% uma única uva de moscato. Em Grutte Constância, ele continua fazendo blend. A verdade é que eles perderam a receita, nunca mais conseguiram a receita de volta, nem historiadores, enólogos, nem ninguém. E aí, as duas se dividem prioritariamente, tem uma diferença de preço. A Klein Constância faz o vinho dela, a Klein que é esse aqui, ó, faz o vinho dela em 30 colheitas diferentes. Cada hora ela passa nas plantas e colhe um bago. Sim. A Grutte Constância faz uma colheita única num tempo médio. Então ela pega uvas mais ácidas, né, com acidez mais elevada, uvas mais maduras, porque esse é um vinho que às vezes pode ou não se afetar por botrytis. Mas assim, um negócio meio louco. A diferença essencial, a primeira vez que eu fui eu não sabia. Só depois da segunda vez que eu fui é que eu entendi. Mas mesmo assim, porque eu fui para Buitenverwachting, que é uma das vinícolas da Klein, que fica do lado, que tem um jardim gigantão, né? Onde tem um café e tal. E aí eu peguei o enólogo, estava lá tomando café da tarde, ele me explicou toda a diferença. Que uma tem 30 colheitas, passa 30 vezes no vinhedo, a outra faz uma colheita única. Uma faz o corte ainda, e a outra não faz mais o corte, é uma uva só. E um detalhe que ele não te contou, que é uma curiosidade. O Klein Constância passa por uma barrica de acácia. Lembra que outro dia nós estivemos falando sobre barricas de acácia e que eu comentei que os egípcios já usavam? Na realidade, eles estão querendo recriar e entender a história, tá certo? Porque realmente são detalhes que fazem a diferença. Eu sou apaixonada por vinho que vai na acácia. Eu sou fã. E evidentemente, um vinho com 30 colheitas tem que ser absurdamente mais caro do que um vinho de colheita única. Não é absurdamente mais caro. Na verdade, o outro é 30% mais barato. Eu falo o inverso. Minha conta matemática funciona de modo diferente.
O outro é 30% mais barato, enquanto o claim tem 50, né, vezes mais de trabalho. Na verdade, gente, essa coisa do preço é muito relativa a isso, né? Os modos de vinificar, o Claro. modo de tudo mais. Professor, 2 minutos para você despedir e a gente voltar quinta-feira que Não, vem com os vinhos da Geórgia. o Você mais contou o importante, segredo que você queria? acho que contei todos. Ah, então Eu tá queria bom. contar a história da Pinotage, queria contar a história do vinho do Napoleão, esse detalhe das Mas a gente acácias. não falou nenhum milésimo do que é a África do Sul, todas as regiões. Com Swaziland, não falamos certeza. do Web Sad. O Web Sad, eu conheci a fama dele lá no Priorato, que ele trabalhou, né, para Terroir o Limite. Não Sim. falamos de Parral, como vinícolas que estão ali. Swaziland, Franschhoek, como diz você. E E não Eugene, falamos, Eugene, Eugene, professor Márcio. Eugênia, sim. Não Vinhos falamos, por brancos. exemplo, que a África do Sul tem, de longe, os melhores restaurantes da Ah, África, não, aí de nós não vamos maneira comentar que é geral. sacanagem. Tem gente Então, aqui é um assistindo. enoturismo que vale a pena realmente todo mundo ir lá e conhecer. Ó, tem gente aqui assistindo que eu faço tipo um roteiro turístico, copia, cola. E manda. Waterkloof é uma que fica na divisa entre Stellenbosch e exatamente essa região que vai para Eugene. Ele tem uma caixa box de vidro e você faz o seu menu todo olhando para os vinhedos ou para o mar, gente, ou para o mar. Cris, eu tenho uma homenagem para a Cris. Cris, a Cris comprou 7 vinhos desse semana passada. Eu comprei só um, porque eu já bebo esse vinho todo ano. Primeira vez que eu ouvi esse vinho foram os meninos, o Beto, do Encontro de Vinhos, e o Daniel que falaram. Lembra do Wine Weekends em São Paulo? Eles falaram que esse vinho era para harmonizar com sanduíche. O próprio Jorge Luque já fez comentários desse vinho na CBN. Eu Uhum. amo. Esse vinho que você está na mão, podem pedir para a Ana, porque esse vai ter que acabar com o estoque dela. Ana, se você quiser colocar o preço desse vinho que tiver na mão aí, coloca. Esse da Decanter é mais ou menos uns 100 e poucos. Está na promoção. A Decanter está com uma na promoção que é o Raca. O Raca é Uhum. um luxo. Ah, que é muito bom. Muito, Muito muito bom. legal. Bom, e basta dizer uma coisa. A África do Sul tem a maior rota de vinhos entre vinícolas, que é a Rota 62. E foi a região onde houve a primeira adega subterrânea no hemisfério sul. Ou seja, tem muita história para contar, tem muita história que a gente não conseguiu contar, e um brinde Impossível. para quem ficou conosco aí, Impossível, né, impossível. até agora. Professor Márcio, deixa eu te contar uma coisa. É emocionante falar da África do Sul para mim. Não falamos da Rainha Vitória, dos jardins botânicos que ela implementou lá, né? Assim, nossa, gente, não tem condição. Não falamos do Hotel 5 Estrelas, que é o Nelson Belmont, que toma um chá da tarde. Não falamos da parte de turismo. E aí, como é que faz? Próxima live é Geórgia. A gente volta depois para falar de novo da África do Sul. Bom, Pode a ser, gente, na gente? realidade, enquanto tiver pandemia, pode falar de Podemos lives falar o e de restinho da vinho, vida. tá Tem hora bom? que a gente nem reclama da pandemia, porque a gente aprende tanto, que é isso aí que nós temos para hoje. Professor Tá Márcio, bom. muito obrigada. 30 segundos. Um grande Eu beijo, que pessoal. agradeço. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Jean-Claude Carrá. Obrigada, Carlos, que está sempre com a Obrigado gente. pela Obrigada, presença. Luiz. Obrigada, Wander. Obrigada, Eva. Obrigada. Enfim, todo mundo, gente. Eu amo todo mundo. Tchau, um beijo. Obrigado. Tchau, tchau.